16 anos após a morte do imperador Marco Aurélio, Roma é governada pelos corruptos imperadores gêmeos Geta e Caracalla. O sonho de Aurélio por uma Roma perfeita desmoronou, pois a agressividade dos gêmeos se espalha pelo império, levando-o lentamente ao declínio, tornando inevitável a queda da grande cidade. No reino norte-africano da Numídia, Hanno vive uma vida tranquila com sua esposa Arixate. Porém, a paz é interrompida quando sirenes anunciam uma invasão pelo exército romano. Ao verem a fumaça vindo da cidade, Hanno e Arixate vestem suas armaduras e se juntam aos outros cidadãos para ouvir o líder Jugurtha traçar um plano de defesa. Antes de partir para a batalha, Hanno e Arixate trocam anéis e prometem proteger um ao outro. O casal se une ao grupo no muro, onde Hanno faz um discurso inspirador. Logo, os navios romanos liderados pelo general Acácio aparecem na costa e os númidas disparam com catapultas e arcos. Os navios sofrem grandes danos, mas Acácio ordena que seus homens continuem avançando enquanto retaliam com suas próprias catapultas e arqueiros. O fogo se espalha de ambos os lados, e muitos homens morrem em poucos minutos. Quando os navios alcançam a fortaleza, o exército romano baixa plataformas e invade. Acácio continua liderando, derrubando soldados sem piedade com sua espada. Hanno faz o mesmo do seu lado, matando romanos com velocidade impressionante. Enquanto os romanos invadem a fortaleza usando escudos como proteção, Arixate atira suas flechas de cima, oferecendo cobertura para os combatentes com espadas. Quando Acácio a vê, ordena que seus arqueiros atirem, e Arixate é atingida e morta. Hanno assiste em horror enquanto o corpo dela cai no mar, e um romano o atinge por trás, fazendo-o cair também. Enquanto está inconsciente, Hanno vê o mítico barqueiro levando Arixate para o além. Ele tenta correr atrás dela, gritando desesperadamente seu nome, mas naquele momento seu corpo emerge e ele acorda. Perto dali, ele encontra o corpo de sua esposa e chora ao tirar a flecha do peito dela antes de ser capturado pelos romanos. Depois, Acácio reivindica a cidade para Roma enquanto seus homens queimam os corpos. Todos os cidadãos, incluindo Hanno, são marcados com ferros em brasa, indicando que são escravos. Em seguida, os escravos são enviados a Roma nos navios. Durante a viagem, Hanno percebe que Jugurtha está gravemente ferido e o ajuda a tratar o ferimento. Jugurtha acredita que não tem muito tempo de vida e se lembra do dia em que encontrou Hanno como uma criança perdida no deserto. Isso desencadeia uma memória em Hanno. Ele era uma criança vivendo com uma boa família, mas sua mãe o mandou embora quando os romanos atacaram sua casa. Eventualmente, os navios chegam a Ostia, o porto de Roma. Acácio é recebido como herói e os imperadores gêmeos o coroam com louros. Ele pede uma pausa da guerra para passar um tempo com sua esposa, mas os gêmeos anunciam que invadirão a Pérsia e a Índia em seguida. Os escravos são levados para Antium, nos arredores de Roma, onde Macrino supervisiona o treinamento de gladiadores. Jugurtha, Hanno e alguns outros escravos são soltos em uma arena de treinamento, onde devem lutar contra um grupo de babuínos ferozes. Soldados escondidos atiram dardos nos babuínos para torná-los mais violentos, e logo as feras atacam os escravos com dentes afiados. Jugurtha se recusa a lutar e se ajoelha, aguardando o fim. Hanno tenta salvá-lo, mas é tarde demais, e Jugurtha morre. Quando um babuíno avança contra Hanno, ele o detém colocando suas correntes na boca do animal e mordendo sua perna. Em seguida, estrangula o babuíno até a morte com suas correntes, impressionando Macrino, que decide comprar. Depois, Hanno e seus amigos são enviados aos alojamentos com os outros escravos de Macrino, que zombam de Hanno imitando sons de babuínos. Após serem alimentados, os escravos são levados a Macrino para avaliação. Hanno se recusa a falar. Então Macrino ordena que o treinador de gladiadores Vigo lute contra ele. No início, Hanno parece estar em desvantagem, mas logo se recupera e demonstra habilidades impressionantes, derrotando Vigo. Em seguida, Hanno é levado aos aposentos privados, onde Macrino explica que escolhe gladiadores por sua raiva, e Hanno tem muito. Hanno finalmente fala, dizendo que seu objetivo é matar Acácio, e Macrino explica que ele pode alcançar isso se vencer lutas suficientes em Roma. Enquanto isso, Acácio se reúne com sua esposa Lucila, filha do imperador anterior. Ele admite que está cansado da tirania dos gêmeos, e os dois começam a planejar uma rebelião para tornar Roma grandiosa novamente. Algum tempo depois, Macrino leva Hanno a uma festa na cidade promovida pelo senador Traexo. Hanno e um dos escravos de Traexo são forçados a lutar com espadas até a morte diante dos imperadores. No início, Hanno se recusa a matar e ataca o outro homem usando móveis e qualquer objeto ao redor, mas o oponente se recusa a se render, e Hanno não tem escolha senão esfaqueá-lo com a espada. Geta fica muito impressionado e pergunta de onde Hanno é, mas ele responde com uma citação sobre o inferno da Eneida de Virgílio.
Felizmente, os imperadores acham a poesia divertida e ficam ansiosos para ver Hanno na arena. Após a festa, Macrino repreende Hanno por sua ousadia diante dos imperadores e pergunta onde ele aprendeu tais palavras. Hanno diz que sua cidade tinha um prisioneiro romano e que aprendeu algumas histórias com ele, mas Macrino não acredita. Para surpresa de Hanno, ele é pago com 2 moedas pela luta e descobre que gladiadores podem economizar para comprar sua liberdade. Naquela noite, em uma câmara secreta, Lucila e Acácio se encontram com alguns senadores para compartilhar seus planos de salvar Roma. Acácio explica que o exército romano é leal a ele, e os senadores concordam em apoiá-lo. Poucos dias depois, Hanno e outros escravos são levados a Roma para os jogos de gladiadores no Coliseu. Eles ficam impressionados com a arquitetura e as estátuas, mas também percebem a pobreza nas ruas. Macrino se encontra contra X, e eles concordam em dobrar suas apostas. No Coliseu, os imperadores recebem Acácio e Lucila nos assentos principais, e a multidão clama o nome do general. Após algumas palavras de Acácio, os escravos entram na arena e o campeão gladiador Glício aparece montado em um rinoceronte. Hanno lidera o grupo, criando uma estratégia para desviar dos ataques do rinoceronte. Inicialmente dá certo, mas logo um escravo é derrubado. Ferido, ele corre mais devagar, permitindo que Glício o capture com bolhadeiras, e o rinoceronte o mata com seu chifre. Hanno esfrega a terra nas mãos, o que lembra Lucila de seu antigo amante Máximos, protagonista do primeiro filme. Ele joga a terra no rinoceronte para distrair. Louis se esquiva, fazendo o animal colidir com a parede. Glício cai do rinoceronte, ferido, mas ainda consegue se mover e ataca Hanno. Enquanto os dois lutam ferozmente, Geta relembra a citação que Hanno fez na festa, e Lucila a interpreta como outra pista. Hanno e Glício continuam lutando, usando quaisquer armas disponíveis na arena. Quando Glício derruba Hanno, Caracalla exige sangue, mas Lucila pede misericórdia. Geta sinaliza para poupar Hanno, que rejeita a piedade dos romanos e volta a lutar. Com poucos movimentos, ele apunhala Glício, e a multidão grita matar. Geta vira o polegar para baixo, e Hanno decapita Glício com 2 espadas. Agora, a multidão e até outros escravos clamam o nome de Hanno. Nos aposentos dos gladiadores, Ravi cuida dos ferimentos de Hanno. Após a luta, Lucila vai a seus aposentos privados e conecta as pistas. A citação e o gesto com a terra confirmam que Hanno é Lúcio, o filho que ela teve com Máximo. Quando criança, ele era o único herdeiro legítimo ao trono, então Lucila o enviou embora para proteger-lo de quem desejava matá-lo por poder. Lucila chora ao perceber que seu amado filho está de volta e convida Macrino para uma refeição. Ela tenta agir naturalmente ao perguntar sobre seus escravos, mas Macrino percebe que ela está escondendo algo. Mais tarde, ele investiga e descobre que Lucila teve um filho desaparecido, com rumores de que o marido dela não era o pai, pois preferia a companhia de homens. Essa informação ajuda Macrino a ligar os pontos. 16 anos após a morte do imperador Marco Aurélio, Roma é governada pelos corruptos imperadores gêmeos Geta e Caracalla. O sonho de Aurélio por uma Roma perfeita desmoronou, pois a agressividade dos gêmeos se espalha pelo império, levando-o lentamente ao declínio, tornando inevitável a queda da grande cidade. No reino norte-africano da Numídia, Hanno vive uma vida tranquila com sua esposa Arixate. Porém, a paz é interrompida quando sirenes anunciam uma invasão pelo exército romano. Ao verem a fumaça vindo da cidade, Hanno e Arixate vestem suas armaduras e se juntam aos outros cidadãos para ouvir o líder Jugurta traçar um plano de defesa. Antes de partir para a batalha, Hanno e Arixate trocam anéis e prometem proteger um ao outro. O casal se une ao grupo no muro, onde Hanno faz um discurso inspirador. Logo, os navios romanos liderados pelo general Acácio aparecem na costa e os númidas disparam com catapultas e arcos. Os navios sofrem grandes danos, mas Acácio ordena que seus homens continuem avançando enquanto retaliam com suas próprias catapultas e arqueiros. O fogo se espalha de ambos os lados, e muitos homens morrem em poucos minutos. Quando os navios alcançam a fortaleza, o exército romano baixa plataformas e invade. Acácio continua liderando, derrubando soldados sem piedade com sua espada. Hanno faz o mesmo do seu lado, matando romanos com velocidade impressionante. Enquanto os romanos invadem a fortaleza usando escudos como proteção, Arixate atira suas flechas de cima, oferecendo cobertura para os combatentes com espadas. Quando Acácio a vê, ordena que seus arqueiros atirem, e Arixate é atingida e morta. Hanno assiste em horror enquanto o corpo dela cai no mar, e um romano o atinge por trás, fazendo-o cair também. Enquanto está inconsciente, Hanno vê o mítico barqueiro levando Arixate para o além. Ele tenta correr atrás dela, gritando desesperadamente seu nome, mas naquele momento seu corpo emerge e ele acorda. Perto dali, ele encontra o corpo de sua esposa e chora ao tirar a flecha do peito dela antes de ser capturado pelos romanos. Depois, Acácio reivindica a cidade para Roma enquanto seus homens queimam os corpos.
Todos os cidadãos, incluindo Hanno, são marcados com ferros em brasa, indicando que são escravos. Em seguida, os escravos são enviados a Roma nos navios. Durante a viagem, Hanno percebe que Jugurta está gravemente ferido e o ajuda a tratar o ferimento. Jugurta acredita que não tem muito tempo de vida e se lembra do dia em que encontrou Hanno como uma criança perdida no deserto. Isso desencadeia uma memória em Hanno. Ele era uma criança vivendo com uma boa família, mas sua mãe o mandou embora quando os romanos atacaram sua casa. Eventualmente, os navios chegam a Ostia, o porto de Roma. Acácio é recebido como herói e os imperadores gêmeos o coroam com louros. Ele pede uma pausa da guerra para passar um tempo com sua esposa, mas os gêmeos anunciam que invadirão a Pérsia e a Índia em seguida. Os escravos são levados para Antium, nos arredores de Roma, onde Macrino supervisiona o treinamento de gladiadores. Jugurta, Hanno e alguns outros escravos são soltos em uma arena de treinamento, onde devem lutar contra um grupo de babuínos ferozes. Soldados escondidos atiram dardos nos babuínos para torná-los mais violentos, e logo as feras atacam os escravos com dentes afiados. Jugurta se recusa a lutar e se ajoelha, aguardando o fim. Hanno tenta salvá-lo, mas é tarde demais, e Jugurta morre. Quando um babuíno avança contra Hanno, ele o detém colocando suas correntes na boca do animal e mordendo sua perna. Em seguida, estrangula o babuíno até a morte com suas correntes, impressionando Macrino, que decide comprar. Depois, Hanno e seus amigos são enviados aos alojamentos com os outros escravos de Macrino, que zombam de Hanno imitando sons de babuínos. Após serem alimentados, os escravos são levados a Macrino para avaliação. Hanno se recusa a falar. Então Macrino ordena que o treinador de gladiadores Vigo lute contra ele. No início, Hanno parece estar em desvantagem, mas logo se recupera e demonstra habilidades impressionantes, derrotando Vigo. Em seguida, Hanno é levado aos aposentos privados, onde Macrino explica que escolhe gladiadores por sua raiva, e Hanno tem muito. Hanno finalmente fala, dizendo que seu objetivo é matar Acácio, e Macrino explica que ele pode alcançar isso se vencer lutas suficientes em Roma. Enquanto isso, Acácio se reúne com sua esposa Lucila, filha do imperador anterior. Ele admite que está cansado da tirania dos gêmeos, e os dois começam a planejar uma rebelião para tornar Roma grandiosa novamente. Algum tempo depois, Macrino leva Hanno a uma festa na cidade promovida pelo senador Traexo. Hanno e um dos escravos de Traexo são forçados a lutar com espadas até a morte diante dos imperadores. No início, Hanno se recusa a matar e ataca o outro homem usando móveis e qualquer objeto ao redor, mas o oponente se recusa a se render, e Hanno não tem escolha senão esfaqueá-lo com a espada. Geta fica muito impressionado e pergunta de onde Hanno é, mas ele responde com uma citação sobre o inferno da Eneida de Virgílio. Felizmente, os imperadores acham a poesia divertida e ficam ansiosos para ver Hanno na arena. Após a festa, Macrino repreende Hanno por sua ousadia diante dos imperadores e pergunta onde ele aprendeu tais palavras. Hanno diz que sua cidade tinha um prisioneiro romano e que aprendeu algumas histórias com ele, mas Macrino não acredita. Para surpresa de Hanno, ele é pago com 2 moedas pela luta e descobre que gladiadores podem economizar para comprar sua liberdade. Naquela noite, em uma câmara secreta, Lucila e Acácio se encontram com alguns senadores para compartilhar seus planos de salvar Roma. Acácio explica que o exército romano é leal a ele, e os senadores concordam em apoiá-lo. Poucos dias depois, Hanno e outros escravos são levados a Roma para os jogos de gladiadores no Coliseu. Eles ficam impressionados com a arquitetura e as estátuas, mas também percebem a pobreza nas ruas. Macrino se encontra com Traex, e eles concordam em dobrar suas apostas. No Coliseu, os imperadores recebem Acácio e Lucila nos assentos principais, e a multidão clama o nome do general. Após algumas palavras de Acácio, os escravos entram na arena e o campeão gladiador Glício aparece montado em um rinoceronte. Hanno lidera o grupo, criando uma estratégia para desviar dos ataques do rinoceronte. Inicialmente dá certo, mas logo um escravo é derrubado. Ferido, ele corre mais devagar, permitindo que Glício o capture com bolhadeiras, e o rinoceronte o mata com seu chifre. Hanno esfrega a terra nas mãos, o que lembra a Lucila de seu antigo amante Máximos, protagonista do primeiro filme. Ele joga a terra no rinoceronte para distrair. Louis se esquiva, fazendo o animal colidir com a parede. Glício cai do rinoceronte, ferido, mas ainda consegue se mover e ataca Hanno. Enquanto os dois lutam ferozmente, Geta relembra a citação que Hanno fez na festa, e Lucila a interpreta como outra pista. Hanno e Glício continuam lutando, usando quaisquer armas disponíveis na arena. Quando Glício derruba Hanno, Caracalla exige sangue, mas Lucila pede misericórdia. Geta sinaliza para poupar Hanno, que rejeita a piedade dos romanos e volta a lutar. Com poucos movimentos, ele apunhala Glício, e a multidão grita matar. Geta vira o polegar para baixo, e Hanno decapita Glício com 2 espadas.
Agora, a multidão e até outros escravos clamam o nome de Han. Nos aposentos dos gladiadores, Ravi cuida dos ferimentos de Hanno. Após a luta, Lucila vai a seus aposentos privados e conecta as pistas. A citação e o gesto com a terra confirmam que Hanno é Lúcio, o filho que ela teve com Máximo. Quando criança, ele era o único herdeiro legítimo ao trono, então Lucila o enviou embora para proteger Lu de quem desejava matar Lu por poder. Lucila chora ao perceber que seu amado filho está de volta e convida Macrino para uma refeição. Ela tenta agir naturalmente ao perguntar sobre seus escravos, mas Macrino percebe que ela está escondendo algo. Mais tarde, ele investiga e descobre que Lucila teve um filho desaparecido, com rumores de que o marido dela não era o pai, pois preferia a companhia de homens. Essa informação ajuda Macrino a ligar os pontos.